Olá, tudo bem? Boa noite a todos quantos irão entrar nesta programação. Que Deus abençoe a sua vida de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Estamos de volta na live de segunda-feira para comunicarmos o Evangelho, comunicarmos a salvação, comunicarmos as boas novas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E queremos aqui, desde já, louvar a Deus por esta oportunidade, rica oportunidade de estarmos juntos através deste canal, através do Facebook, através do YouTube, através dos veículos de comunicação que realmente estão disponíveis para nós transmitirmos a mensagem da cruz. Vamos começar esta programação fazendo oração e logo mais estaremos já vindo trazendo o tema, iremos falar sobre salvação, tá bom? Senhor, estamos na Tua presença, louvamos o Teu nome, glorificamos ao Senhor por esta oportunidade, por esta rica oportunidade, por este compromisso, Pai, que temos com o Teu reino em anunciar as boas novas de salvação. Muito obrigado porque estas verdades nos alcançaram e nós estamos, aleluia, disseminando estas verdades gratuitamente a todos quantos precisam, necessitam, carecem, pois de nós mesmos não teríamos condição alguma, Pai, de mudarmos a nossa trajetória, mudarmos a nossa vida, mudarmos o nosso propósito, se não for a Tua intervenção divina. Entra nesta casa, nesta família, onde quer que esteja uma alma vivente, ouvindo esta programação ou que irá assistir após ela estar gravada no Facebook, Pai. Que a Tua bênção as alcance, em o nome de Jesus. Amém. Bem, a partir de agora, olha só, Marcos Pereira, um grande abraço, Marcos, que Deus te abençoe, você, a Giovana e todos da sua família, em o nome de Jesus, tá certo? Que Deus abençoe a você, o seu ministério, o seu programa na rádio, lá no outeiro, né, da Assembleia de Deus, a voz da Assembleia de Deus lá na rádio, RCA, Marcos? RCA, né? No outeiro, que Deus abençoe, portanto, você, seu ministério, a sua família. Giovana e todos, né? Todos de sua casa, em nome de Jesus, tá bom? Nós iremos, como na live anterior eu estava falando sobre, direto aqui de outeiro, é isso aí, Marcos, Diácono Marcos, que Deus abençoe. Como na live anterior eu estava falando sobre que a DCL Outeiro Live, tá certo? DCL Outeiro Live é a rádio que o Marcos comunica, né, a voz da Assembleia de Deus lá no outeiro. Que Deus abençoe, basta você acessar o Facebook, né, e você vai estar acompanhando os programas lá da Assembleia de Deus do Outeiro, a voz da Assembleia de Deus do Outeiro, na DCL Outeiro Live, tá bom? Como nós estávamos conversando, um programa de rádio, televisão, ele, principalmente de rádio, pelo menos as experiências que eu tive em toda a trajetória de rádio que eu passei, né, nós lançamos uma programação e à medida em que os ouvintes eles vão se posicionando, né, nós vamos dando o formato do programa. Às vezes nós entramos com o formato já formatado, o programa com as sequências, estilo musical, né? E no decorrer do programa os ouvintes vão realmente interagindo com o comunicador e nós vamos encontrando um formato, né? Então foi sugerido que nós venhamos, pastor Tino Silva também nos sugeriu, pastor Nathaniel nos sugeriu, certo? Que nós falássemos do Evangelho simples, do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? E deixássemos a EBD para os dias mais próximos do domingo, que é a Escola Bíblica Dominical. Então nós estamos adotando esta proposta. Por exemplo, nós estávamos com uma ideia de nós sortearmos Bíblias, né? E agora nós iremos doá-las, certo? Doá-las à medida em que nós detectarmos aquelas pessoas que precisam, que querem, né? Já temos aqui praticamente 3 doações que nós iremos efetivar durante esta semana, doações de Bíblias. Então, à medida do possível, nós iremos atender solicitações de doações. Não vamos
perder o propósito de disseminar a palavra de Deus, né? Num primeiro momento seriam sorteios, agora nós iremos fazer doações, tá bom? A DCL Outeiro Live, a Voz da Assembleia de Deus, acontece todas as quartas-feiras, das 8 às 8h50. A comunicação é do diácono Marcos, certo, Pereira, e equipe, tá bom? E a equipe lá da Assembleia de Deus. Que Deus abençoe. Nós vamos entrar aqui no tema salvação, e nós iremos, o primeiro tópico é sobre todos os homens são pecadores, certo? Tem um outro fator também que eu quero comunicar a vocês, que nós iremos pesquisar as músicas que nós iremos apresentar nesta programação, em virtude de direitos autorais, certo? Então nós queremos que a live, todo o programa vá na íntegra para você, então nós iremos pesquisar as músicas que têm domínio público para nós podermos tocar, cantar, adorar a Deus aqui com vocês, e que a live ela fique na íntegra, tá bom? A todos os nossos ouvintes, em nome do Senhor Jesus. Quem mais está aqui? Meu filho, acesse aí o seu, porque tá aqui. Dulce Vieira está conosco, que Deus abençoe, irmã Dulce, um grande abraço a você e toda a sua família. Rosivaldo Matos, pastor Rosivaldo, que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Então, na medida do possível, nós iremos aqui anunciando os nossos irmãos que estão conosco. Todos os homens são pecadores, Romanos 3:23 nos diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Isto é notório, isto aconteceu. Meu filho já está comigo também, que Deus abençoe, em nome de Jesus, certo? É notório, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Vemos em Romanos 3:23 esta verdade, certo? Lá no Éden, a queda do homem, todos nós entendemos, sabemos como ocorreu, e aqui Paulo ele fala sobre esta verdade em Romanos. Romanos 3:23, certo? Que diz, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, certo? Então, nós vemos também que em Isaías 64:6, Eclesiastes 7:20, vamos a Eclesiastes 7:20, não há homem justo sobre a terra, nunca, né? Que nunca tenha pecado, não há um justo sequer, certo? Este é o motivo da redenção, este é o motivo da mensagem da cruz, este é o motivo do sacrifício vicário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo para resgatar os perdidos, os que precisam de salvação. Que Deus abençoe minha irmã, pastora Maria Lúcia. Um beijo, a paz do Senhor Jesus para você também e para todos os nossos ouvintes, tá certo? E em Romanos 3:10, não há um justo, nem um sequer. Certo? Então nós estamos tratando sobre salvação. Tiago 2:10, qualquer que pecar em violar um só ponto da lei será culpado de todos, né? Então, realmente, estas verdades que nós temos que entender a necessidade da salvação. Quem necessita de salvação? Quem é que precisa de salvação? Eu preciso de salvação. Você precisa de salvação. Todos nós precisamos, pois não há um que faça o bem. Não há um que faça o bem, né? A natureza do homem, ela é má. Então, para que nós venhamos, de fato, estar colocando em prática o bem, é a orientação, é Deus, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, e esta entrega, este chamado é para todos nós. Nós, por nós mesmos, jamais praticaríamos o bem. Isto é uma grande verdade e tem que ser dita. Nós, o homem, pela sua própria vontade, ele jamais praticaria, ele jamais abandonaria tudo aquilo que porventura ele pratica, certo? Então, quem necessita de salvação, todos nós necessitamos de salvação.
Do que devemos ser salvos? Do que devemos ser salvos? Do poder do pecado. Do poder do pecado, todos nós precisamos ser salvos. Romanos 6,18 nos diz o seguinte. Romanos 6,18 nos diz: pois assim como por uma só ofensa ou pecado, outras traduções, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. A justiça que é pelo Filho de Deus. Porque Deus nos justificou para a nossa redenção. Esta redenção foi a justificação na cruz do Calvário, para que chegasse até cada um de nós o perdão, a salvação e, consequentemente, a vida eterna. A vida eterna. Então, por um só homem, né, a condenação entra no mundo, né, alcança a humanidade, mas por um só homem a justificação que dá vida nos alcança. Então o que é que nós temos que entender? Que o pecado, ele gera morte. O pecado, ele gera decadência. O pecador, ele está morto. O morto não tem vontade, não tem desejo. O morto, ele precisa ser ressuscitado. Ele precisa de vida. Pastor Gessé Júnior, que Deus abençoe. Um grande abraço, meu pastor, em nome do Senhor Jesus. Grande amigo de muito tempo, né? Desde a Guajará FM, se eu não me engano. Gessé Júnior. Que Deus abençoe, pastor. Continue conosco, em nome de Jesus. Então, a justificação é através de Cristo Jesus, nosso Senhor. Tá certo? E aqui, nós estamos vendo do que devemos ser salvos. Nós vimos que do poder do pecado, agora nós iremos ver da maldição da lei. Da maldição da lei, nós precisamos de salvação, certo? Da maldição da lei, nós necessitamos realmente do Senhor em nossas vidas, certo? Esta palavra, ela vem realmente com uma grande finalidade, né? De trazermos o evangelho simples, o evangelho que fala de boas novas, que fala de salvação. Tá certo? Vamos ver aqui. Em Gálatas 3,13, nós encontramos esta verdade, certo? Vamos encontrar aqui rapidamente. Gálatas 3,13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todos aqueles que for pendurado em um madeiro, né? Então eu tenho falado sobre a troca, né? Um bendito por malditos, um abençoado por pessoas destituídas da bênção, certo? Um justo por injustos. Esta foi a troca de fato que se deu na cruz, né? Então devemos ser salvos da maldição da lei, do poder de Satanás. Do poder de Satanás também é que nós devemos atentar para a palavra da cruz, atentar para o evangelho, atentar para a mensagem da cruz, para de fato que nós venhamos ser livres do poder de Satanás. Atos 26:18. Em Atos 26:18 nós encontramos esta verdade, certo? A verdade absoluta do evangelho. Atos 26:18, para que abrires os olhos
e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecado e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Certo? Então, nosso Senhor, pela fé em nosso Senhor. Quando é dito aqui, para lhes abrir os olhos, né? Quem está com os olhos fechados? Mortos. Mortos no pecado. Mortos na transgressão. Mortos distanciados. Né? E como eu falei anteriormente, os mortos, eles não têm vontade, eles não têm desejo. E nós, por nós mesmos, jamais atentaríamos para a mensagem da cruz, jamais daríamos ouvidos a estas verdades, jamais nos renderíamos à verdade do Evangelho. Hoje mesmo estava orando à tarde, glorificando a Deus, porque a mim foi revelado, e a muitos tem sido revelado, esta verdade, porque reconheço que nada sou, reconheço que não sou merecedor, reconheço que sou um pequeno em meio à grande multidão, e esta verdade vem e me alcança, e o que eu vejo realmente como um grande milagre, certo? Como um grande milagre, certo? Então, o Senhor, Ele é tremendo, o Senhor, Ele é grandioso, né? Nos livra do poder de Satanás, da ira vindoura, o Senhor nos livra também. Vamos ver se nós conseguimos 1 Tessalonicenses 1,10. 1 Tessalonicenses 1,10. O Senhor nos livra da ira vindoura. E para guardardes dos céus os seus filhos, e para guardardes dos céus os seus filhos, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus que nos livra da ira vindoura. A ira vindoura nós vivenciamos todos os instantes, certo? E a ira vindoura se refere também aqui àquilo que vem a fim de nos roubar a paz, nos destituir da graça, nos tirar da presença de Deus. E a ira vindoura, ela também aponta para os últimos dias, certo? Então o Senhor, Ele vem também nos livrar da ira vindoura. Por quem somos salvos? Esta é a pergunta, né? Nós vimos a necessidade da salvação, quem necessita de salvação, certo? De quem devemos ser salvos, e agora nós iremos ver por quem somos salvos. E aqui é dito, e nós bem sabemos, pelo Filho e pelo seu sangue. Hebreus 9:12, certo? Nós encontramos esta verdade. Hebreus 9:12, que nos diz da seguinte maneira: não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. O nosso sumo sacerdote, que nos traz esta segurança, que nos traz esta bênção, este milagre, o milagre da redenção. Estamos vendo a partir de hoje sobre o tema salvação, né? E o primeiro ponto deste tema, nós estamos aqui vendo que todos os homens são pecadores. Todos os homens são pecadores. O segundo ponto deste tema, a salvação, nos fala sobre pela graça. A graça é a misericórdia sem merecer. Nós jamais mereceríamos, como eu falei anteriormente, né? Nós somos privilegiados, nós somos abençoados, nós somos
nós fomos redimidos pelo sangue de Jesus. Esta verdade nos alcança, nos alcançou e quer alcançar você também. Eu falei também que em meio a milhares e milhares neste mundo, o Senhor nos alcança com o evangelho de salvação. E nós outrora, afastados, destituídos, sem capacidade nenhuma, já tentarmos para a mensagem da cruz, o Espírito Santo vem e nos convence da justiça, do pecado e do juízo. E este Espírito Santo está para todos, está para você também, que precisa urgentemente de salvação. Efésios 2, 8, 9 nos diz: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, não vem das obras, isto é dom de Deus. Então a graça nos alcança, a morte de Cristo de Jesus nos alcançam, e nos traz esta graça redentora. Não é pelo meu mérito, não é pelo meu esforço, não é pelas obras, mas sim é por esta graça divina, maravilhosa, extraordinária, que alcançou a mim e pode alcançar a você. Agora, esta graça, ela está para todos nós. E nós devemos sempre estar atentos para não transgredir esta graça, para não sair da graça, para não desperdiçar a graça, para não trocar esta graça de redenção por outras coisas, por outras ofertas, por aquilo que o mundo ele está aí para oferecer, para abrir portas, para dizer: não, deixa isso para lá, isso aí é ultrapassado. Eu tenho a honra de estar em meio à igreja eleita de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho a honra, a satisfação, eu não me envergonho deste evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Então, esta certeza, esta convicção que a graça nos alcançou, que nós fazemos parte da família de Deus, que a redenção realmente ela nos alcançou e que nós de fato somos pecadores redimidos, certo? Não somos mais pecadores destituídos da glória da graça de Deus, certo? Nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Romanos 3,20 nos diz: nenhuma carne será justificada diante dele. Nenhuma carne será justificada diante dele. Deus não é mau, ele é justo. A justiça de Deus virá sobre todos os seres, toda a humanidade. Todo joelho se dobrará diante da grandeza, da justiça de Deus. E nenhuma carne, portanto, por isso que a graça tem que nos alcançar. Por isso que nós temos que atentar para a mensagem da cruz e deixar-nos ser envolvidos por essa graça, entendermos a graça de Deus, certo? E a morte de Cristo como redenção. Porque nenhuma carne se justificará diante de Deus. Romanos 11,6: se é por graça, já não é pelas obras. Isso que muitas das vezes nós não devemos confundir, certo? Estarmos em uma série de atividades. Nós nos envolvemos em uma série de atividades, mas nós entendemos que essas atividades que a igreja ela promove são atividades que ela tem por finalidade expandir o reino. Então eu tenho que fazer com o pensamento, eu tenho que fazer com a minha vida no altar, justamente nesta direção. À medida que nós pensarmos em fazer atividade tentando barganhar algo com Deus, isto é ativismo religioso. Isto não tem valor nenhum.
Isto não tem valor nenhum diante de Deus. Pastor Nathaniel, que prazer, meu querido, estar conosco. Na última live estivemos juntos, lá no Mosqueiro. Que Deus abençoe, pastor, em o nome do Senhor Jesus. Então, nenhuma carne será justificada diante dele. Romanos 11,6 diz, sim, já foi dito, né? Se é por graça, já não é pelas obras. Então, façamos as obras. Façamos ajudar o próximo, né? Fazer as atividades na igreja, né? Aquilo que realmente não são outras pessoas que vão fazer, somos nós que temos que fazer, certo? Somos nós que temos que estar ali no labor, né? No trabalho, na atividade, toda atividade que envolva obras, nós temos que desenvolver, porque a obra de Deus que somos, e nós temos que entender também que a primeira obra essencial, importante, de grande significado, e foi por esta que Cristo deu a sua vida na cruz do Calvário, esta é a primeira obra, eu, você. Então nós temos que ter uma grande preocupação com esta primeira obra, eu e você, certo? Com uma outra obra que é de suma importância, a nossa casa, a nossa família, certo? E certamente disseminar, pregar o evangelho, ganhar almas, falar de boas novas, alcançar vidas, amar o nosso semelhante e tudo aquilo que vier referente à grande obra de Deus, que é justamente a sua igreja que é estabelecida na terra, que desenvolve, nós temos que fazer com gratidão, com amor, com competência, com empenho, com dedicação, com zelo, certo? Entendendo que tudo é feito para a honra e glória do Senhor e com a finalidade de expandir o reino. Nada por negociação, nada por barganha com Deus, nada porque eu vou fazer, mas eu quero receber algo. Não. Isso aí realmente é muito arriscado. É muitíssimo arriscado. Por quê? O que acontece diante do trono? Hein? O que acontece diante do trono? Todos aqueles que, porventura, faziam a obra, faziam a missão, faziam relaxadamente, né? Preguei em teu nome, orei em teu nome, expulsei demônios em teu nome. Não vos conheço, não vos conheço. Apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno. E os que faziam sem pretensão, e até os que faziam entendendo que era tudo para a honra e para a glória do Senhor, né? Por que nós merecemos tão grande salvação? É a pergunta feita diante do trono, do grande trono de Deus. Por quê? Por que nós iremos entrar para o gozo do Senhor? Né? Então é uma pergunta que ela é feita até com surpresa, né? Que aqueles que estão do lado direito dizem, não, por que nós somos merecedores? Eu era tão pequeno, eu fazia o que estava ao meu alcance, eu fazia algo porque eu sentia um desejo, a satisfação, o anelo em cooperar, em ajudar, o meu amor ao semelhante, quando eu estava ali no altar, pregando, cantando, adorando, no coro, certo? Ou fazendo alguma atividade na igreja, arrumando, ornamentando, varrendo, lavando, porque o meu anelo era que tudo estivesse pronto para que as almas viessem, para que nós viéssemos a celebrar ao Senhor, nosso Deus, né? E agora estou diante do trono e o Senhor diz, vinde bendito de meu Pai, possuir por herança o que está pronto desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de beber, tive sede e
tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e foste ver-me. Então, o que nos leva realmente a entrarmos pela porta direita, pelo lado direito, é justamente fazermos tudo isso, sem nenhuma pretensão, mas com a certeza, com a convicção que estamos fazendo para a honra e para a glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em Gálatas 2,16, justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei, né? E 2 Timóteo 1,9 nos diz que nos salvou não segundo as nossas obras, mas segundo a sua graça. Em Tito 3,5, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito. Não há um justo sequer. A justiça que porventura, o grão de mostarda de justiça que porventura passa pela nossa mente, ou aquele grande montouro de justiças que muitos acham que praticam, diante de Deus é como trapo de imundície. Não somos nada. Precisamos sim, a cada dia, a cada instante, a cada segundo, a cada minuto, deste Deus que é poderoso para salvar e que nós dependemos totalmente dele. Não há intermediário, nós não podemos apelar para homens, nós não temos como recorrer a guru, nós não temos como buscar num coach, nós não temos como ter alguém que venha fazer a intermediação. Não temos. É só Jesus. É só Jesus. É a Ele que nós temos que recorrer. Agora, Ele tem os seus servos, Ele tem os seus obreiros, Ele tem os seus muitos homens e mulheres de Deus que estão prontos para desenvolver este serviço em semear a boa semente e caindo em terra fértil, frutificará. Frutificará. Certo? Que Deus abençoe as nossas vidas. Chegamos no final desta programação. Nós iremos dar continuidade nas demais lives, falando sobre salvação. Hoje nós falamos sobre todos os homens são pecadores, falamos sobre pela graça, não pelas obras, e na próxima live estaremos falando sobre salvação somente através de Jesus. Que Deus abençoe as nossas vidas. Muito obrigado por você ter entrado nesta programação em o nome do Senhor Jesus. E eu quero aqui abraçar a todos, né, que estão conosco, né, que estão conosco nesta programação, os que foram mencionados, os que porventura eu não estou conseguindo visualizar, mas seja alcançado pela bênção de Deus em o nome do Senhor Jesus. Senhor, estamos na Tua presença, queremos te agradecer por esta oportunidade em falarmos de boas novas de salvação, em falarmos do Evangelho, em falarmos de graça, em falarmos da redenção, em falarmos do preço tão precioso que o Senhor pagou na cruz do Calvário, nós não sendo merecedores, nós de maneira nenhuma mortos nos delitos de pecado, e a cada instante nós temos que ter esta consciência que precisamos cada momento do Senhor, a cada dia, a cada instante, a cada caminhada, onde quer que estejamos, precisamos do Senhor. Sem o Senhor nós não conseguiremos, não há mérito nenhum no homem para que possa ser salvo, senão no Senhor, senão na redenção da morte do Calvário, senão através da mensagem da cruz. Dá-nos uma noite de paz, de bênção. Senhor, abençoa o órfão, a viúva, Jerusalém e Israel. Abençoa todos os nossos ouvintes, todos os nossos telespectadores que estão acompanhando esta live, Senhor Jesus, a cada vida, a cada familiar, os seus ministérios, a sua caminhada. Meu Deus, aleluia. Abençoa aqueles que irão acompanhar após esta live estar gravada no Facebook. É o que eu te agradeço, hoje e sempre, em nome de Jesus.
Amém, tá bom? Voltaremos na quinta-feira, se Deus disser que sim, e nós iremos... eu vou deixar aqui na descrição da live, eu vou deixar o link da Estação Vinde, que já está no ar. Eu ia colocar para você ouvir, mas como a programação é corrida, não deu tempo. Mas eu vou colocar na descrição aqui da live o link da Estação Vinde. Estação Vinde. Hoje o Espírito Santo me deu uma palavra, eu iria inclusive trazer esta mensagem hoje, mas eu vou preparar e vou trazer numa outra oportunidade, certo? Como é que está o altar da adoração na sua casa? Nós temos tempo para fazer tanta coisa, porque em casa nós fazemos tanta coisa, a gente corre para um lado, corre para o outro. É bom ter o seu momento devocional, certo? Na sua casa. E o que eu recomendo para você? Eu recomendo que você coloque os louvores aí na sua casa, para a família ouvir, baixinho, lá, um altar de adoração, no seu quarto. É para isto que a Estação Vinde, ela está aí. Eu coloco a estação aqui em casa, ouvindo, e sempre eu ouço uma mensagem de Deus através do louvor e através da adoração, certo? E eu estava hoje aqui ouvindo, e o Senhor me disse, olha, fala para as pessoas que levantem um altar de adoração na sua casa. Coloque lá a Estação Vinde tocando. Você não paga nada, né? Você recebe de graça o que de graça nos foi dado. Muitas coisas Deus vai operar. Ouça esta mensagem que eu estou entregando para você agora. Muitas coisas Deus vai operar no seio da sua família quando você levantar este altar de adoração. Coloque lá o celular para tocar. Coloque o louvor na sua casa, na sua família. Ouça as mensagens que são ditas através de homens e mulheres de Deus que têm dedicado a sua vida ao louvor, à adoração, têm sacrificado, têm orado, têm jejuado, e o Senhor tem uns inspirado para trazerem esses louvores para que nós venhamos ouvir e sermos edificados também. Faça isso. Nós ficamos muito tempo na internet, nós ficamos muito tempo nos afazeres, nós nos dedicamos muito em uma série de coisas na nossa casa. Mas não esqueça, levante este altar, organize este altar. Se isso você não tem esse costume, assuma a partir de hoje. Eu vou colocar o link da Estação Vinde para que você baixe no seu celular e que você venha erguer um altar de adoração na sua casa. E você vai dar testemunho do que eu estou lhe falando. Quando eu vou... Tá meio em cima, mas deixa eu contar um testemunho. Quando a internet era por toque de telefone, né? Por toque de telefone. O Senhor falou comigo uma noite. Ainda eu morava no Fernando Guilhom. O Senhor falou comigo. E eu fiz um período bastante extenso que eu coloquei a música num K6 ainda, um computadorzinho K6. Eu coloquei e deixava ali tocando em casa. E eu ergui um altar de adoração a Deus nesta ocasião. Meus irmãos, coisas extraordinárias aconteceram na minha vida, que só eu dando testemunho para você saber, para você entender. Um dos resultados
foi o nascimento do meu filho, que está hoje com 18 anos, em que a mãe dele não podia gerar. Um dos milagres que aconteceram, porque o Espírito Santo de Deus foi conduzindo tudo, e eu levantei este altar de adoração. Ficou alguns dias tocando este altar. Eu sempre, nos momentos de devocional, no momento de oração, eu estava ali também orando, buscando a Deus, e muitas coisas extraordinárias acontecendo. Não vai ser diferente na sua vida. Levante este altar de adoração na sua casa, na sua família. Foi necessário falar sobre isto. Foi necessário eu tocar neste assunto. Tá bom? Mudamos totalmente. Isso tem a ver com salvação também. Isso tem a ver com redenção. Isso tem a ver com cura. Isso tem a ver com regeneração. Isso tem a ver com ressuscitar sonhos, ressuscitar mortos. Isto tem a ver com uma série de coisas que estão atrapalhando o seu crescimento espiritual. E no momento que você levantar este altar de adoração, no momento que você dobrar o seu joelho, nestes momentos aí no seu quarto, na sua casa, na sua sala, na sua cozinha, está cozinhando, está adorando, está lavando, está adorando, está lá, né, fazendo alguma coisa no trabalho, no escritório, está lá o louvor, né? O louvor, isso é muito importante, é fundamental para as nossas vidas. Fundamental. Você sabe que o intento do inimigo é destruir esses altares de adoração ao nosso Deus. É destruírem. Irmãos, em toda batalha, em todas as guerras travadas pelo povo de Deus, os adoradores iam na frente, os adoradores tomavam a frente, os levitas iam na frente, e o Senhor entregava grandes vitórias. As grandes conquistas que Israel alcançou foi com os adoradores na frente do exército, na frente da batalha, na frente realmente adorando, louvando, bendizendo, glorificando, exaltando, entoando louvores a Deus, o Deus da guerra, o Deus das batalhas, certo? Eu poderia ficar aqui mais vezes falando sobre isso, mas a mensagem foi dita, a mensagem foi entregue, e atente para que o Espírito Santo está falando nesta noite para você. Que Deus abençoe, um grande abraço e até a próxima, se Deus disser que sim. Ao Deus eterno, imortal, invisível, honras e glórias pelos séculos dos séculos. Amém, amém, shalom, que Deus abençoe a sua vida de maneira tremenda, poderosa e sobrenatural. Em nome de Jesus. Amém.